Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão da lição dos jovens. Olá, é um prazer estar aqui novamente. Hoje é domingo, 7 de setembro, e o tema dessa semana, olha, nos convida a pensar sobre algo muito próximo, acho que da nossa experiência humana. Vamos ser vizinhos. Um tema bem sugestivo, né? Vizinhança. Sim, e a gente está pronto aqui para mergulhar fundo nesse material, tentar extrair as ideias centrais sobre esse desejo divino por proximidade. Isso mesmo. Uma exploração do que isso significa. O material começa de um jeito bem interessante, usando uma imagem poderosa. Ter um amigo que mora perto. Sabe? Aquela pessoa com quem se pode contar, bater na porta a qualquer hora. Aquela segurança, né? Exato. É diferente da família, que já tá ali, faz parte, mas ter aquele amigo na vizinhança traz uma sensação tipo de segurança e companheirismo muito particular. O material usa essa ideia como ponto de partida. Sim, e é uma analogia, eu acho, bastante eficaz para nos conectar com o ponto principal. O desejo de Deus por um relacionamento próximo, constante, com a gente. O texto ressalta algo interessante sobre as amizades humanas. As verdadeiras não são forçadas, né? Elas surgem de uma conexão genuína, de uma vontade mútua de estar perto. Verdade. E o mais surpreendente, segundo o material, é que Deus busca exatamente esse tipo de vínculo conosco. Uma proximidade que nasce da vontade, não da obrigação. Essa ideia de um Deus que deseja ser vizinho nossa, fascinante. Mas o próprio material já levanta uma questão central. Como é que isso funciona na prática? Sim, porque nós não o vemos fisicamente, né? Exato. E a nossa perspectiva humana é muitas vezes bem limitada, bem diferente da visão divina. Como que essa vizinhança pode ser real se existe essa distância aparente, essa diferença, vamos dizer, fundamental de natureza? É um bom ponto. E é aí que a narrativa bíblica, que o material relembra, se torna crucial. Ela mostra que Deus não ficou esperando que nós, por nossa conta, superássemos essa distância. Ele agiu. Pelo contrário, ele tomou a iniciativa. Repetidamente. O material nos recorda dos grandes atos lá no Egito, as pragas, a libertação espetacular pelo Mar Vermelho. Eventos grandiosos, sem dúvida. Sim, eventos que demonstraram o poder dele de forma, assim, inquestionável, mas que também talvez poderiam ter reforçado a ideia de um Deus distante, talvez até intimidador, né? Exatamente. Depois dessas demonstrações de poder, assim, avassalador, que com certeza deixaram os israelitas maravilhados, mas talvez um pouco receosos também, veio o Sinai, a entrega dos 10 mandamentos. O estabelecimento das bases, né? Isso. Foi um momento de estabelecer os princípios dessa relação, a estrutura da aliança. Poderia até parecer o ápice, o ponto final. Olha, aqui estão as regras, agora sigam. Poderia, mas a análise que o material propõe sugere que, para Deus, isso era só o começo, a fundação. Ah, interessante. Os mandamentos estabeleceram o como viver em aliança com Ele e uns com os outros, mas não satisfaziam completamente o desejo divino pelo estar junto, pela convivência diária, entende? Entendi. Faltava algo mais prático, mais próximo. Era preciso algo mais para cultivar a intimidade, a tal vizinhança. Faltava a presença constante e acessível ali, no meio do povo. E é nesse ponto que a ideia do santuário surge de forma tão significativa, né? Depois da aliança firmada, das leis entregues, Deus não se recolhe lá para o topo da montanha. Não mesmo. Eu habitarei no meio de vocês. A ideia de construir uma casa para Deus ali, bem no centro do acampamento, isso muda tudo, não acha? Muda radicalmente a dinâmica. Passa de um Deus legislador para um Deus vizinho, como você disse. Pois é. E o que torna essa proposta ainda mais profunda, como o material bem destaca, é a forma como Deus instrui Moisés a coletar os recursos para essa construção. A passagem-chave é Êxodo 25, versículo 2. Lembro bem. A ordem não é uma taxação, não é um imposto divino. A instrução é: diga aos israelitas que me tragam ofertas, receba-as de todo aquele cujo coração o compelir a dar.
cujo coração o compelir a dar. A ênfase total na voluntariedade, né? Na disposição do coração. Totalmente. Isso é realmente notável se a gente pensar no contexto. Um povo recém-liberto da escravidão, acostumado a ordens, a trabalho forçado. Exato. E agora, para o projeto mais importante, que é a morada de Deus entre eles, o critério principal é a vontade genuína, o coração disposto. O que isso nos revela sobre a natureza do relacionamento que Deus estava buscando construir ali? Revela muitíssimo. Mostra que Deus não estava primariamente interessado em estruturas físicas, por mais elaboradas que fossem, mas na atitude do coração de quem as construía. Faz sentido. Ele não queria obediência mecânica ou contribuições feitas por medo ou por obrigação. Ele buscava parceiros engajados, pessoas que respondessem ao seu amor e desejo de proximidade com o amor e desejo correspondentes. Entendi. A construção do santuário, portanto, não era apenas um meio para ter a presença de Deus, mas um exercício prático desse relacionamento baseado na liberdade, na voluntariedade. Então, o próprio ato de trazer a oferta, o ouro, a prata, o linho fino, as peles, a madeira, já era um ato de adoração e de relacionamento em si. Exatamente. Era o povo dizendo sim ao convite de Deus para ser vizinho, não apenas com palavras, mas com ações concretas que vinham do coração. E olha que interessante, Deus confiava que a experiência que eles tiveram com ele, a libertação, a aliança, seria suficiente para motivá-los a contribuir generosamente. E uma confiança na resposta deles, né? Sim, havia uma confiança implícita de Deus na resposta do povo. Ele oferece a oportunidade de participarem ativamente na concretização da sua presença entre eles. O santuário seria então esse ponto de encontro físico, um símbolo tangível da sua presença constante, mas ele só seria construído se houvesse essa resposta voluntária. É uma dinâmica muito interessante. É verdade. A iniciativa divina encontra a resposta humana voluntária. Para criar um espaço de convivência mútua. O objetivo central era esse: fortalecer os laços, permitir que o povo experimentasse a sua presença de forma mais íntima, mais regular, não apenas em eventos esporádicos e grandiosos. Era sobre ser um vizinho presente no dia a dia. Essa ideia de Deus querendo ser um vizinho acessível, presente no cotidiano, e não só um poder distante, é realmente o cerne da lição dessa semana, me parece. Com certeza. E o santuário se torna a expressão máxima desse desejo naquele momento histórico. Mas como é que a gente pode aprofundar nossa compreensão sobre isso? O material dá algumas sugestões, né? Sim. Para quem deseja ir além da superfície, o material recomenda algumas fontes. Uma delas é a leitura de um capítulo específico, o 53, chamado O Santuário, no livro História da Redenção. Ah, sim, de Ellen White. Exatamente. Esse livro é frequentemente utilizado como material complementar nesses estudos bíblicos, oferecendo perspectivas adicionais sobre os eventos e seus significados. E esse capítulo, em particular, deve detalhar mais sobre a construção, o propósito, o simbolismo do santuário. Além dessa leitura mais direcionada, tem também um convite mais amplo à pesquisa, né? O material encoraja a explorar Êxodo, capítulo 25. Aquele que detalha as ofertas voluntárias e as primeiras instruções. Isso, usando outras ferramentas como comentários bíblicos, outros livros que analisem o Pentateuco. A ideia é investigar os detalhes, certo? Exato. Que tipos de materiais foram pedidos, por que aqueles materiais específicos, qual o significado da estrutura, dos móveis sagrados que seriam colocados ali dentro. E essa investigação mais aprofundada pode revelar muitas camadas de significado, imagino. Com certeza. Por exemplo, analisar os materiais, ouro, prata, bronze, os tecidos caros, a madeira de acácia, pode nos dizer algo sobre o valor que Deus atribuía à sua habitação entre o povo, mas também sobre como ele usou os recursos que o próprio povo possuía ou tinha adquirido, né? Se a gente lembrar dos despojos do Egito. Verdade, tem esse detalhe. E estudar a estrutura, o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo e os rituais associados pode nos mostrar como Deus planejou essa interação, essa vizinhança, de uma forma ordenada e santa, respeitando a sua natureza divina e a nossa condição humana. Faz todo sentido. Não era só sobre morar junto.
mas sobre como essa convivência entre o santo e o humano seria possível e segura. Precisamente. O santuário, com seus rituais, o sacerdócio, ele fornecia essa ponte. Então, ao pesquisar esses detalhes, a gente não está só acumulando informação histórica. Não, de forma alguma. Mas buscando entender melhor a profundidade do desejo de Deus por proximidade e as providências que ele mesmo tomou para tornar essa proximidade uma realidade segura e significativa para o seu povo. É isso. Cada detalhe do santuário, desde a oferta voluntária lá no começo até o ritual mais complexo, pode ser visto como parte dessa grande narrativa sobre Deus buscando diminuir a distância, buscando ser um vizinho presente e ativo na vida do seu povo. É um convite a olhar para além da superfície da história, né? E perceber as intenções e o caráter de Deus revelados nessa iniciativa toda. Exatamente. Olhando para todo esse material, desde a analogia inicial lá do amigo vizinho até a complexidade teológica do santuário, como essa morada divina construída voluntariamente, fica uma reflexão interessante. O material enfatiza o desejo de Deus por proximidade, por habitar no meio do seu povo. Sim. Ele toma a iniciativa, ele propõe a construção, mas ele depende da resposta voluntária. Sim, essa tensão, ou melhor, essa dinâmica entre a iniciativa divina e a necessária resposta humana é um fio condutor muito importante aqui. Mostra um Deus que não se impõe, mas que convida a relação. A construção do santuário é um exemplo muito marcante disso. Um projeto divino que só se concretiza pela generosidade humana, motivada pelo relacionamento que já estava sendo construído. E isso nos leva também a pensar sobre os desafios que vêm com essa proximidade, né? Ter Deus como vizinho era, sem dúvida, um privilégio imenso, mas também uma responsabilidade. Com certeza. Não era trivial. A própria estrutura do santuário, com suas divisões, as regras de acesso, tudo isso sugere que a santidade divina exige respeito, exige um preparo para essa aproximação. Exatamente. A proximidade não eliminava a santidade. Pelo contrário, o santuário ensinava como viver na presença do santo. Era uma vizinhança que transformava, então? Isso, que convidava à santidade, à purificação, ao alinhamento com os princípios divinos que foram estabelecidos lá no Sinai. A presença de Deus trazia bênçãos, mas também exigia uma resposta de consagração por parte do povo. O que nos deixa com uma questão para refletir, talvez? Ao estudar essa iniciativa divina de ser vizinho através do santuário, a gente percebe o imenso desejo de Deus por intimidade e a sua disposição em prover os meios para isso. Sim, fica muito claro. Mas a gente também vê a necessidade de uma resposta humana, que seja voluntária e consagrada. Se esse modelo de proximidade divina dependia tanto da disposição do coração humano lá atrás, o que isso nos diz sobre os desafios e as possibilidades do nosso próprio relacionamento com o divino hoje? Boa pergunta. Mesmo sem um santuário físico no meio do nosso acampamento, né? Como é que a gente cultiva essa vizinhança desejada por Deus em nossas vidas hoje? Fica aí a reflexão. Uma excelente reflexão para continuarmos pensando. Bom, por hoje é isso. Amanhã a gente continua explorando essa lição. Combinado? Até amanhã no próximo estudo. Até mais. Até mais.